Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. O tema de hoje, o que é marketing? Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o consultor em marketing, Atos Sá. Atos, muito bem-vindo. Muito obrigado, Ney, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer vir bater papo com você aqui, até porque você é uma pessoa que eu admiro a tua pessoa e também o profissional que você é. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço a sua presença aqui e agradeço a você que está em casa nos assistindo. Acompanhe o programa, vai ser interessante. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Eletrocometa, qualidade e experiência. Juca Pneus, sempre ao seu lado. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, o que é marketing? Comigo no estúdio está o consultor em marketing, Atos Sá. Atos, antes de entrarmos da definição, vamos falar um pouquinho do histórico. Como que nasce a ciência do marketing? Eu sou, Ney, na verdade, o marketing, se pegarmos pelo que é datado, na verdade, ele começa ali início de 1900, quando principalmente nos Estados Unidos, 1920, começa realmente a se falar na palavra marketing. Porém, marketing, se a gente pegar toda a essência do marketing, do que já era feito, já existia o marketing há muito mais tempo. Teve todo um processo de transformação, historicamente, se a gente for conversar sobre isso, que mostra, né, que antigamente, se fôssemos falar sobre um produto simples, vamos imaginar um calçado. Começa lá nos primórdios com os artesãos, né, onde você queria um calçado, esse artesão ele ia desenvolver exatamente um calçado para você, era aquele formato, não existia diferenciação de cor, enfim, era aquele modelo apenas feito sobre medida para cada pessoa. Aí vem todo o aparato da Revolução Industrial, onde se começa a sair da linha de produção de artesãos para a produção em série. Aí começa a gerar uma grande... você produzia, né, a era da produção, onde você produzia para depois você vender. Né, tem a célebre frase do Henry Ford, né, que ele brinca que as pessoas podem escolher o carro que quiser, desde que eles fossem pretos. Né? Então, aí você já vê que, na verdade, as pessoas não podiam muito escolher, mas existia uma grande produção. E aí começa, principalmente, quando tem um momento ali da crise, né, de 29, o que acontece? Acontece que as pessoas começam principalmente na volta dos homens das guerras, tal, as pessoas começam um novo momento. E aí, mas muito com dificuldade, começa a se produzir muito, mas as vendas cada vez menores, ou seja, não se tem um desequilíbrio entre a demanda e a oferta. Né? E aí o que acontece? A necessidade da venda, que é a próxima era, né? Onde se começa a buscar a venda, ou seja, eu produzo e preciso desovar a minha produção. Passado isso, então, começa realmente a figura de como vamos vender. E aí começa a entender que para eu vender, eu preciso diversificar o meu produto. Não adianta mais o Henry Ford querer que todo mundo compre carros pretos. Né? E aí começa realmente uma produção diferenciada, com vendas diferenciadas, onde as pessoas se destacam por isso. Tem amigos meus que falam, desculpe te interromper, claro, de forma... que o marketing é a ciência da demanda. Isso tem lógica ou não? Tem muita lógica. Muita lógica. Voltando para o momento histórico que você estava. E aí que entra na sequência, Ney, que é bem interessante, que tem muito a ver com demanda, a figura realmente do marketing. Depois dessa fase de vendas, né, começa a ter o quê? As pessoas, poxa, peraí, só o jeito de eu vender não faz mais a diferença. Né? Eu tenho um produto até diferenciado, ou muito parecido com o outro, só o meu jeitão de vender para a época, isso só não é só isso que faz a diferença. E aí começa realmente a ter um estudo de verdade do marketing, de todos os braços que o marketing pode atingir, que entender o marketing de maneira estratégica, como que dentro de uma empresa isso é possível. Aí é voltado realmente para o marketing com essa visão toda mais ampla. E atualmente, digamos, o que a gente pode mais trabalhar nesse contexto histórico, hoje o marketing voltado para o valor, né, que é você gerar o valor para o cliente
cliente perceber valor. Você trabalhar muito isso junto à mente do consumidor, junto às pessoas, enfim. É aí que a gente vai trabalhar bastante, conversar bastante, acho que sobre isso hoje. Com certeza. Vamos então para a definição nos tempos modernos, ou seja, atualmente, o que é marketing? Olha, Ney, eu sempre brinco, e quando eu vou, até na faculdade, no EPG, eu brincava ainda com os meus alunos, eu sempre dizia que o marketing, praticamente tudo define marketing. E depois eu conto uma historinha que fica claro das pessoas entenderem. Estarmos juntos, que se diga, ela vai se enquadrar dentro da definição de marketing. Por quê? Talvez a definição que eu mais gosto de marketing é que marketing é o processo de troca, né, que busca satisfazer desejos e necessidades do consumidor, ou seja, desejos e necessidades das pessoas. Então, por que processo de troca? Porque a partir do momento que eu estou trocando, pode ser o seu dinheiro pelo meu produto, pode ser, nós podemos trocar um produto por outro, podemos trocar um serviço por dinheiro ou um serviço por outro, ou seja, de repente o Ney presta um serviço, eu presto um serviço, nós podemos trocar. Ou seja, todas essas relações de trocas são consideradas marketing. E aí, o que o marketing busca? Qual que é a grande busca incessante e incansável do marketing? Realmente é descobrir quais são as necessidades e quais são os desejos do consumidor e atendê-los. Ou seja, deixar ele satisfeito. Fazer com que ele realmente fale, puxa, vale a pena comprar. Vale a pena eu fazer essa troca. Eu quero estar aqui. Aí a gente vê que todas as coisas acabam caindo nisso. E por que eu brinco nesse sentido, Ney? Porque quando as pessoas definem alguma coisa, normalmente as pessoas acabam brincando e dizendo assim, isso é marketing. Isso é marketing. Muitas vezes elas não estão enganadas, elas estão parcialmente corretas. Né? Tem alguns ruídos na maneira dela ver, mas na verdade pode ser encaixado sim, porque é um processo de troca. Eu te interrompi antes, quando você estava falando do histórico, e perguntei se poderia ser a ciência da demanda, e você me corrigiu logo na sequência, ou complementou, vamos colocar dessa forma, dizendo que o grande objetivo do marketing nos dias de hoje é buscar valor. Né? Não apenas a venda, mas o valor. Sim. E o marketing tem uma estrutura para atuar dessa forma. Existe, inclusive, uma estrutura clássica que passa pelos 4 Ps. Perfeito. E você falou das necessidades do consumidor. O publicitário Elias Minasi, num programa anterior aqui no Opinião, ele lembrou Steve Jobs, quando o Steve disse que, essa frase não é do Steve, mas enfim, acabou ficando popularizada com ele, o consumidor não sabe o que quer. Na verdade, o consumidor sabe o que quer. Talvez a necessidade não tenha sido apresentada ainda, ou seja, não se criou demanda ainda por um determinado produto. O famoso pau de selfie, eu acho que é um caso clássico, recente, no caso do Brasil, de um produto que ninguém imaginava que seria necessário. Né? Até mesmo a invenção do telefone, há décadas atrás, no começo do século XX, as pessoas achavam que não seria necessário. A energia elétrica, as pessoas não sabiam se seria necessário ou não. Né? É só ver todo o trabalho que tanto o inventor da lâmpada, Thomas Edison, né, quanto o grande responsável pela corrente alternada, né, que é Nikola Tesla, tiveram para o desenvolvimento da energia elétrica de forma que fosse comercialmente viável. Uhum. E essa frase, o comercialmente viável, é que me deixa intrigado. Mas indo por partes, eu gostaria primeiro de saber, necessidades são criadas? Em segundo, essa estrutura dos 4 Ps ainda funciona? Vamos lá então, Ney. Bacana, gostei da tua explanação e da forma como você conduziu, porque fica fácil da gente explicar e contextualizar. Sua primeira pergunta. Eu acho que é importante a gente explicar a diferença entre necessidades e desejos. Né? As pessoas acham que é a mesma coisa e não é. E é importante entender isso para que a gente possa dar o próximo passo e a gente ir caminhando. Então, olha só. Qual a diferença básica entre necessidade e desejo? Eu sempre falo e brinco que eu conto uma história quando eu era criança. O meu pai, eu dizia assim para ele, falava, pai, eu estou com fome. Minha mãe saía e o homem naquela época, né, não fazia muitos deveres da casa. Eu dizia, pai, estou com fome. Meu pai dizia assim, está com fome, coma pão. Eu dizia, pai, mas eu não estou com vontade de comer pão, não tem nada para passar no pão. Só tem pão seco, um exemplo, né? Daí meu pai dizia assim, então você não está com fome, você está com vontade. Porque quem está com fome come pão.
Sem saber, meu pai já estava me explicando a diferença entre necessidade e desejo. Ele já estava me dando uma aula de marketing lá na minha infância. Por quê? Porque a necessidade está muito ligada àquilo que efetivamente você precisa. Para sobrevivência, necessidades fisiológicas. A gente pega a pirâmide de Maslow, a gente vai ver lá todas as necessidades, as fisiológicas, as de segurança, enfim. E aí você vai, status, enfim. Você pode vendo todas as necessidades que nós temos. Mas as necessidades básicas, as fisiológicas, são aquelas que realmente a gente tem. Fome, frio, sono, são necessidades básicas a serem atendidas. No caso do meu pai, ele dizia, está com fome, coma pão. O que seria o desejo? O desejo seria aquilo que eu supro a minha necessidade, mas eu também, junto dela, eu tenho alguma coisa que eu quero. Então, de repente, um desejo naquele momento, eu queria comer uma pizza, um McDonald's, não tinha na época, mas vamos imaginar um sanduíche, uma lasanha. Ela vai saciar, o pão seco vai saciar a minha fome, vai saciar a minha necessidade, mas não vai saciar o meu desejo, né? E aí o marketing, quando ele entende isso, por isso que o bom profissional de marketing, a boa empresa, que tem um relacionamento muito íntimo com o seu cliente, ele precisa entender isso. Ele precisa entender qual a necessidade real do seu cliente e qual o desejo que o seu cliente tem. Só um gancho do que você pegou e falou, né, que é bem interessante, e aí a gente já tem vários estudos que mostram isso no marketing, quando a frase atribuída que você deu ao Steve Jobs, que o consumidor não sabe o que quer, na verdade, ela é parcialmente verdadeira. Por quê? Porque muitas vezes não é que o consumidor não sabe o que quer, mas ele não conta o que ele quer. Ele não diz de forma verdadeira, muitas vezes, o que ele quer, né? E aí a gente tem vários estudos já de neuromarketing, né, que mostram, através, enfim, de vários estudos, de vários programas que existem hoje, inclusive que demonstram, através propriamente da filmagem da retina, da pupila, como que as pessoas estão respondendo, se elas realmente, aquela pergunta que muitas vezes elas ao responder um questionário, por exemplo, você gosta de terno cinza? Né? Você vai dizer, não gosto de terno cinza, mas a sua resposta verdadeira é que você gosta de terno cinza. Enfim, só estamos fazendo um ganchozinho aí para mostrar que o consumidor, muitas vezes, ele sabe o que ele quer, mas ele não diz. E aí as empresas, cada vez mais, que se aproximam do seu cliente, sabem o que o seu cliente sente, porque dão espaço para ele demonstrar o que ele realmente pensa, essas empresas estão saindo na frente. Elas estão conseguindo engajamento do seu cliente, do seu consumidor. E aí elas estão disparando na frente. A gente vai abordar um pouquinho mais isso para frente. E os 4Ps ainda funcionam? Então, com relação aos 4Ps, claro que funcionam. Eu brinco que eu conheço alguns amigos meus que trabalham com neuromarketing que abandonam. O próprio professor Marcelo Peruso, ele meio desdenha dos 4Ps. Porém, quando a gente fala de uma empresa pequena, ele é super funcional. Quando você fala de uma grande empresa, também. O que eu digo é que os 4Ps hoje eles são feijão com arroz. São obrigações das empresas fazerem. Para quem está em casa, às vezes não sabe quais são os 4Ps, né? Então a gente está falando em produto, preço, praça e promoção, né? A praça, que a gente fala, é a distribuição. E a promoção é a comunicação, que a gente vai falar um pouquinho sobre propaganda e publicidade. Então, esses 4Ps, se a gente imaginar, vamos imaginar trazer para a realidade de você que está em casa, tem uma empresa ou é um consumidor. Vamos entender os 4Ps para você nunca mais esquecer. Bem, se você imaginar um simples shampoo. Shampoo é um produto. Então, o primeiro P, produto. Você tem um produto que ele é composto do quê? Do que ele vai dentro, ele tem uma embalagem, ele tem um rótulo, ele tem uma cor, ele tem um formato de embalagem que é pensado exatamente para aquele shampoo atender ao seu cliente, ao seu consumidor. Ele tem uma coloração, ele tem um odor, enfim, ele tem um peso, tem um cheiro, o odor, já falei. Enfim, ele tem vários fatores que formam aquele produto, ok? A cor da embalagem, o formato. Esse shampoo, ele tem um preço, né? E esse preço ele pode ser feito de várias formas. Esse preço ele pode ser trabalhado tanto para ganhar mercado, ele pode ser um preço, ele pode subir para se posicionar de uma forma no mercado, ele pode ser mais baixo para atingir um outro público, enfim. Ele tem uma composição de preço. Todos os estudos e as variantes
com relação ao preço. Esse é o segundo P. Aí ele tem o P de praça, que é a distribuição. Aonde eu vou encontrar esse shampoo? Então eu posso comprar esse shampoo. Veja, imagine se todo mundo quisesse ter shampoo, fosse na fábrica, né? De repente pegar o shampoo. Não daria certo, tem que existir uma distribuição, né? E aonde vai chegar até o consumidor esse shampoo? Ele pode ser num supermercado, numa farmácia, ele pode ser numa mercearia, ele pode ser via internet, comprado, enfim. Então, é a forma de distribuição, como ele chega até o consumidor, como ele se posiciona na gôndola, enfim, toda essa distribuição. E aí, na sequência, você também tem o P de promoção, que é a comunicação, né? Como eu vou divulgar o meu produto. E aí vem muito do que nós conversamos historicamente, dizendo como eu vou diferenciar o meu produto dos demais. Por que esse shampoo é melhor? Aí vem aquelas propagandas de mulheres lindíssimas, com aqueles cabelos lindíssimos, esvoaçantes, mostrando aquele brilho todo. Isso é um formato. Ou, de repente, na gôndola, lá no PDV, né, no ponto de venda, aquelas preparações diferenciadas, ilhas bonitas, enfim, todos são formatos, né, de comunicação que você tem dentro do P, chamado promoção. Ainda tem o quinto P, que muitos autores falam que são pessoas, e já existe, eu já vi, acredite se quiser, até 12 P's. Aí, claro que os autores começam a fazer algumas invenções, mas que, no fundo, caem todos sempre nos 4 P's. Uhum. Quem é que criou essa estratégia dos 4 P's? Então, na verdade, você pega Kotler, por exemplo... Philip Kotler. Philip Kotler. Ele fala muito sobre os 4 P's. Você tem outros autores que também falam no quinto P. Enfim, hoje, eu brinco assim que hoje você fica meio louco com todo um número de autores, né, que têm visões diferentes, mas que seguem uma linha muito parecida. Eu gosto muito do Kotler porque ele é muito direto. Ele é muito direto e ele não, no popular, ele não enfeita muito o pavão. Né? E ele é muito prático. E o que eu gosto do Kotler é porque ele é um cara já de muita idade, só que um cara que deixou e deixa para nós todos os dias muitos ensinamentos do marketing de forma moderna também. Ele aceita uma série de coisas modernas que existem. Né? Ele até escreveu junto com um pesquisador espanhol, professor espanhol, Fernando Trias de Bes, a Bíblia da Inovação. É bem interessante. Você falou antes em buscar valor. Sim. Né? É óbvio que dentro de toda essa estrutura que você coloca, e existem outras, né, buscar valor é algo essencial. Mas existe uma confusão antes disso que é muito comum. E eu vou atrelar os dois fatos porque acaba se relacionando a produção de valor com a comunicação do produto. Perfeito. Embora não seja só isso. E quando a gente fala de comunicação, a gente fala de publicidade e marketing. Antes de publicidade e marketing, voltando ao tronco de comunicação, nós tivemos 2 grandes escolas no século XX estudando comunicação. Uma delas na Alemanha, em Frankfurt, com vários teóricos, quase todos filósofos, diga-se de passagem, um grau de filosofia extremamente complexa, né, ou um grau complexo de filosofia, vamos colocar a frase de maneira correta, e tínhamos uma escola mais voltada à ciência do comportamento, que era a escola de Chicago, que é a escola que rege a linha de comunicação comercial nos Estados Unidos. Isso acaba sendo espalhado pelo resto do mundo, principalmente pela América Latina. Perfeito. O Brasil acaba desfrutando da escola de Chicago. E que realmente é muito interessante, quando você domina o comportamento das pessoas, você sabe o que elas querem ou tendem a querer, e acabam indo por esse caminho. Perfeito. Publicidade, ferramenta de comunicação, é o que dentro do marketing? Muito legal a tua pergunta, Ney. Olha só, na verdade, quando a gente para pensar, e as pessoas fazem essa confusão mesmo, eu acredito que mais de 95% da população tem a dificuldade de entender, quando é perguntado o que é marketing, elas vão descrever, sem sombra nenhuma de dúvidas, que é publicidade. Marketing é propaganda. Né? Elas não estão de todas erradas, porém, publicidade e propaganda, elas fazem parte apenas de um pedacinho do marketing. Contextualizando, explicando de maneira bem tranquila e bem fácil para quem está em casa, eu sempre explico o corpo humano.
Então, imaginamos que o corpo humano seja a administração, né? Então, o corpo humano, se você imaginar como a administração, você teria o quê? As pernas pode ser a tua produção, o teu coração pode ser o RH, a cabeça pode ser o financeiro, e o marketing, ele é um braço. Ele é um braço desse corpo humano. Um braço muito importante, importantíssimo para que as coisas possam funcionar. Esse braço, ele é tão importante que ele é importantíssimo porque ele tem contato com as demais partes do corpo. O marketing talvez seja a área que mais precise ter contato com o financeiro, com a produção, com o RH, enfim, com todas as áreas dentro de uma empresa. E esse braço, chamado marketing, ele possui 4 dedos que nós acabamos de falar, né? Eu brinco sempre que com o Lula ficaria mais fácil, seriam 4 dedos. Mas o Lula não é bom exemplo para nada hoje em dia, né? Mas, enfim, esses 4 dedos, nós poderíamos dizer que do marketing seria produto, preço, praça e promoção. Os 4 P's. Os 4 P's. Tem o 5º dedo, que são pessoas, né? E aí, Ney, para se entender aonde que estaria, na tua pergunta, a publicidade, imaginamos que esse dedo aqui seja a comunicação, é o P de promoção, que está dentro deste dedo, ou seja, vamos imaginar que a unha seja a publicidade. Extremamente importante, mas ela é um pedaço, né, de algo muito maior chamado marketing. Ela está dentro ela faz parte desse braço chamado marketing, que faz parte desse corpo chamado administração. Então fica fácil de entender. Agora, é aquela unha também, como a gente até brincou antes, é aquela unha que vai tocar o violão, que vai fazer tocar o coração das pessoas, que vai fazer muitas vezes as pessoas acharem bonito, enfim, que vai fazer as pessoas um encantamento. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre valor também. A gente brincou com essa história da unha que toca o violão um pouco antes de iniciar a gravação do programa, né? Já que tocamos nesse assunto de valor, antes de encerrarmos esse bloco, eu gostaria que você iniciasse a construção de valor dentro do marketing. Como que ela se dá? Então, Ney, na verdade, se a gente pegar o marketing voltado para o valor, ele principalmente é você fazer com que, de maneira bem simples, para as pessoas possam entender, é fazer com que as marcas possam gerar valor de percepção àquele consumidor. Que ele realmente perceba que não é só uma relação pura e simplesmente de troca ou relação de oferta e de demanda. É muito mais além do que isso. É como se o meu consumidor ele passasse a ser um defensor da minha marca, de tão envolvido que ele se encontra com a minha marca. E aí existe uma forma do marketing de se trabalhar e se fazer isso. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, sobre inteligência de marketing, sobre segmentação, sobre posicionamento, né? E aí a gente começa a transformar e a ver que realmente o que está faltando para as marcas, né? Mas isso acho que a gente pode conversar de maneira, né, no próximo bloco, que tenho certeza que vai ser um bloco bem interessante e vai ser muito gostoso de falar, porque essa parte do marketing é uma parte muito prazerosa, porque vai direto com o que as pessoas vivenciam no dia a dia, como consumidor ou as pessoas que têm a sua empresa. Acho que vai ser de grande valia. Obrigado por enquanto, Atos. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Eletrocometa, qualidade e experiência. Juca Pneus, sempre ao seu lado. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, o que é marketing? Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o consultor em marketing Atos Sá. Falávamos em marketing de valor, ou o marketing que cria valor, no fim do bloco anterior. Mencionamos também no bloco anterior a Escola de Chicago, que se baseia no comportamento humano, no estudo do comportamento humano, o que interfere, obviamente, na comunicação. Um dos maiores ou melhores exemplos de marketing com publicidade que eu vejo é o da Coca-Cola, né? O personagem Papai Noel foi criado numa campanha de comércio
nos Estados Unidos, inspirado num bispo da Igreja Católica, o bispo Nicolau, e a roupa dele era tradicionalmente marrom, nessa campanha de comércio. Acho que em Nova York, se eu não me engano. Mas eu não tenho certeza da cidade. E nos anos 30, a Coca-Cola faz uma grande campanha de marketing ou de publicidade, mas eu acho que nesse caso seria marketing, porque envolvia outros aspectos além da comunicação. E a roupa do Papai Noel vira uma roupa vermelha, por causa da Coca-Cola. E quando eu cito a Coca-Cola, eu cito reações primárias, talvez oriundas da própria escola de Chicago, né? O vermelho é uma cor impactante, é uma cor que, segundo alguns estudiosos, lembra o útero materno e, por conta disso, faz com que você se sinta aconchegado, enfim, tem uma série de teorias. É uma cor quente, é uma cor que desperta emoções, enfim, fortes emoções, diferente do azul que acalma, por exemplo. Aí seguindo a famosa psicologia das cores, que seguia nos instintos, né? Instintos que regem até a aproximação humana, né? Mulheres com o quadril mais largo atraem os homens tradicionalmente porque seriam boas reprodutoras. Homens com, como eu posso dizer, a parte reprodutora mais avantajada também porque seriam bons reprodutores, né? Embora isso pareça até um tanto quanto escatológico dentro da temática de hoje, não é. Porque faz parte dos instintos básicos do ser humano. E é aí que eu quero chegar. A ciência que cria valor se baseia também no instinto humano, naquilo que é instintivo, que é básico? Muito, e diria completamente. Entender o comportamento humano, veja, se na definição do marketing eu digo que eu tenho que satisfazer desejos e necessidades de um consumidor, esse consumidor é um humano, eu tenho que entender como esse humano pensa. O grande problema hoje das marcas e das empresas é que elas, muitas vezes, elas não olham para o seu cliente. Elas não entendem o que eles sentem e não entendem o que eles pensam. E isso vale para os relacionamentos. Muitas vezes os pais não entendem seus filhos, os filhos não entendem seus pais, casais não se entendem, e não se entendem no sentido de existir o choque. Isso naturalmente vai existir, porque eles não conseguem se olhar no sentido de perceber o que o outro necessita. Perceber o que o outro... E se eu preciso atender esse desejo, essa necessidade das pessoas, eu preciso entender como elas pensam, como elas sentem, como elas desejam, aquilo que elas falam, aquilo que elas proferem, mas também aquilo que está, como se disse, no quadril mais largo, o porquê isso, porque isso atrai, né? Um exemplo bem simples disso, né? Você deu o exemplo da Coca-Cola, e a Coca-Cola é uma das campeões por um marketing muito bem feito, e eu digo isso até, o teu exemplo é muito legal do Papai Noel, porque é verdadeira essa história, né? E também eu digo assim que a Coca-Cola do ponto de vista de marketing, porque hoje ela tem um produto do ponto de vista saúde muito ruim. Ela tem um produto que é comprovadamente, cientificamente, extremamente nocivo à saúde, extremamente nocivo ao corpo humano. Porém, a Coca-Cola, de maneira muito hábil, ela no mundo todo ela sofre muito com isso. Aqui no Brasil, pouco, né? Ela não sofre essa perseguição no sentido de que ela é um produto de baixa qualidade do ponto de vista nutricional, por exemplo. Nutricional, né? Tanto é que aqui no Brasil ela já lança alguns produtos, como no restante do mundo, lança alguns produtos com menos açúcar, né? Enfim. Mas o que a Coca-Cola fez? Toda a linha de comunicação da Coca-Cola, se você observar hoje, quando nós éramos crianças, as propagandas de Coca-Cola pareciam muito refrigerante, pessoas tomando refrigerante, né? Com Coca-Colas geladas e mostrando o produto. Hoje, praticamente, um comercial da Coca-Cola mostra muito pouco o produto em si. Você diz, claro, mas todo mundo conhece o que é uma Coca-Cola. Mas, na verdade, não é por isso. Porque o foco deles hoje de comunicação não é o produto. Né? O foco hoje de comunicação, uma das últimas comunicações que existiram sobre Coca-Cola, qual foi? Abra a felicidade. Né? Eu estava em Buenos Aires, fui para Buenos Aires e vi lá no aeroporto, se destampe pela felicidade, para a felicidade. Então, assim, esse conceito, esse slogan que a Coca-Cola trabalha,
e daí você vê as comunicações. Assim, não importa. Tá bom, vai lá, o produto nem faz tão bem assim, mas isso não importa. Beba Coca-Cola e seja feliz. Importa ser feliz, mesmo que você não esteja tomando o que é melhor. Né? Mas tome uma Coca-Cola, seja feliz. Isso é uma comunicação muito forte, muito bem trabalhada. A mim, muitas vezes, não me agrada, como profissional de marketing, porém a gente sabe que nem sempre você vai ter o melhor produto para você vender. E isso acaba tendo que trabalhar e defendendo com suas armas que eles têm. E que, nesse caso, é realmente isso. Formar na cabeça do jovem, das pessoas, que vale a pena, sim, tomar Coca-Cola por uma escolha, um sentido de vida. Ponto. Que era mais ou menos o que a indústria do tabaco fazia, né? Perfeito. E hoje ela foi cerceada. Até uma outra discussão. Se a gente observar hoje a indústria do tabaco, bem lembrado por você, né? O consumo de tabaco diminuiu muito por causa de todo o processo de cerceamento que existiu, proibição em propagandas, em comerciais de TV, rádio, revistas, jornais, enfim, e outros segmentos. Tanto é que hoje em dia, se a gente pegar, aonde que a indústria do tabaco investe fortemente e pesadamente, é em duas áreas. Ponto de venda, ou seja, você vai num posto de gasolina, você vai ver aqueles displays onde estão os cigarros de maneira muito bonita, eles são luminosos, são com neon, é lindo de ver. Eu brinco, digo assim, é bonito de ver. Eu não fumo, nunca fumei na minha vida, mas eu admiro demais, eu fico olhando, você fala, coisa linda, aqueles displays. E outra coisa, eles investem muito em embalagem. Antigamente as embalagens de cigarro eram muito simples e hoje elas são embalagens extremamente atrativas. Se observar, até existiu uma proibição também com relação a uma nova normativa, porque eles estavam cada vez mais trabalhando as embalagens, né, muito parecido até com embalagens de chicletes. E aí existiu uma regulamentação nesse sentido, por quê? Porque era realmente para atrair o público infantil. Então isso é muito ruim, porque eles queriam reciclar o seu público fumante, né? Seu público consumidor. Então, assim, aí a gente vê algumas coisas, esse é um lado não muito bonito do marketing, mas que existe. Existe e as marcas trabalham muitas vezes nesse sentido. Porém, cada vez mais, torno a repetir, as marcas estão compreendendo a necessidade de conversar com o seu consumidor, de fazer ele engajar e de gerar valor. Não é criar valor, é gerar valor, né, ao seu consumidor. Só para você entender, né, também, e bacana que você citou, a questão do comportamento do consumidor. Nós vemos isso de maneira muito clara, só de maneira muito simples na relação homem-mulher. Um comercial para a mulher é completamente diferente de um comercial voltado para o homem. É verdade. Completamente diferente. A gente pode imaginar um comercial para a mulher, imagina, se a gente fechar os olhos, imaginar de repente uma musiquinha tocando, uma cortina num dia de sol esvoaçante, daqui a pouco a câmera focaliza um bebezinho, loirinho, cabelinho encaracolado, ele só está de fralda deitado num bercinho, numa caminha, num colchãozinho. Esse nenenzinho acorda, essa musiquinha está tocando, quase uma musiquinha de ninar, essa criança desce do colchãozinho, né, começa a andar com aquela fralda, só de fralda, começa a andar os passos com dificuldade, mas ela abre um sorriso, tira a chupeta, abre um sorriso, e nisso ela vem um cachorrinho, também filhote, na direção dela. Ela pega esse cachorro, abraça, né, a musiquinha faz um finalzinho e está lá a assinatura, Johnson & Johnson. Enfim, imaginei um comercial que a gente poderia citar. Provavelmente, nesse momento, se a gente mostrasse esse comercial, a reação natural dos homens seria bonito. Naturalmente, isso é comprovado por estudos, o mesmo comercial com esses mesmos componentes, ao ser visto por mulheres, elas fazem algo mais ou menos assim. Elas estão olhando, quando vem o encontro da criança com o cachorrinho, a mulher ela muda a expressão facial dela, fazendo uma certa franzida da testa, muda a boca, um certo bico. Naturalmente, ela inclina a cabeça para o lado e ela solta um som que não é explicado, que ninguém ensinou ela a fazer. Algo mais ou menos assim. Oh. É isso que as mulheres fazem. Por quê? Porque aquilo tocou dentro delas. Aquilo
fez com que gerasse valor para elas percebessem aquilo, o valor. Né? Em contrapartida, fica muito mais fácil, e até não quer dizer que todos são assim, todas as mulheres são assim, todos os homens são assim, mas são tendências. A gente pega uma propaganda de cerveja. Só tem mulher pelada, né? Ou seminua. E olha, isso. Pelo menos na maioria das marcas, né? E olha só, Ney, foi tão interessante isso, o Neuromarketing há pouco tempo soltou uma pesquisa, através de onde o homem olha, que muito mais que a mulher não estar nua atrai mais o olhar masculino. Né? Digamos assim, o decote vai, de uma blusa, claro, com a mulher, vai atrair mais o olhar masculino. E aí, basicamente, o que tem numa propaganda de cerveja? Se a gente parar para pensar, a gente vai ver que, puxa, é isso mesmo antes. Nunca tinha parado para pensar, mas tem isso mesmo. Nós vamos ver que tem o quê? Tem mulheres bonitas, atraentes, do ponto de vista físico e até sexual. A questão da roupa, a atratividade também é uma coisa importante nessa propaganda, para essa mulher como ela vai estar vestida. Normalmente, os lugares onde a propaganda ocorre, né, da cerveja, não foge de alguns lugares, ou é na praia, ou é na piscina, ou é no churrasco, ou é no futebol, ou é num bar. Basicamente, não sai desses 5 locais, né, que são locais que os homens se sentem felizes. Comprovado isso. Na sequência, o que mais tem que ter na propaganda de cerveja masculina? Tem que ter amigos. Você não vai ver uma propaganda, um homem sentado em casa tomando uma cerveja sozinho. Acontece, a gente tomar uma cerveja em casa sentado sozinho. Mas você não vai ver isso numa propaganda. Né? Sempre tem o quê? Muitos amigos. O homem, comprovadamente, tem essa necessidade de viver conversando com outros homens, ter amigos. E aí, na sequência, também tem uma coisa que faz parte do comportamento masculino, né? Que é o quê? Sempre tem algum tipo de gozação ou sacanagemzinha que não tira a amizade. Aquela pegação no pé, aquele tiração de sarro, tem 5 amigos que estão tirando sarro de um, ou sempre estão fazendo alguma brincadeira com algum deles. Sempre tem esse componente, porque o homem pode ser um homem, um rapaz, senhores mais velhos, sempre tem esses componentes na relação. Né? Então, assim, como que chegaram a essa fórmula de se fazer isso? Estudando o comportamento. Né? A história do personagem que é sempre alvo de gozações, nós lembramos classicamente do baixinho da Kaiser, principalmente os mais antigos, que tem a minha faixa etária, na casa dos 40. Se bem que tem uma marca de cerveja, justiça seja feita, que procura ser original em relação a não explorar o corpo feminino, que é a Heineken. Sim. Tem uma propaganda da Heineken que é genial, e a gente está literalmente na comunicação, porque é a melhor forma de explicar a psicologia, né? Perfeito. Por trás da montagem de marketing, que é muito mais amplo do que a publicidade. Um casal recebe os amigos para mostrar a nova residência e, de repente, a mulher vai mostrar o closet dela para as amigas, né? E daí aquele gritinho de mulher coletivo, etc. e tal. E, de repente, elas, admiradas com o closet, ouvem todos os homens gritando, como se fosse um jogo de futebol. E daí, de repente, mostra o closet do homem, que, na realidade, é um grande freezer cheio de Heineken. Né? Aquela cor verde, que é característica da garrafa, tudo. E é uma propaganda muito bem elaborada. Muito boa. Tirando sarro, obviamente. Sim, brincando essa relação. Da relação com a mulher e com o closet. Né? E eu mencionei essa questão dos instintos primitivos, porque isso é explorado não só na comunicação, né? Na comunicação verbal, na comunicação escrita, porque comunicação é um processo bem complexo. Você tem a comunicação verbal, que no fundo corresponde a menos de 30% da mensagem que se estabelece entre as pessoas. O resto é a comunicação corporal, o tom de voz, enfim, uma série de outros fatores. Dentro desse processo de comunicação, você tem os instintos que nós mencionamos antes. Perfeito. Agora, como que funciona o resto do marketing de valor? Já chegamos à conclusão que, sim, os instintos humanos mais básicos e primitivos são utilizados. Mas, além desses instintos básicos, o que mais se encontra por trás da construção do marketing de valor? Vamos lá.
Ney, bacana, assim, tá gostoso, muito gostoso o papo, porque a gente vai lembrando de exemplos e vai talvez até facilitando o entendimento de quem está em casa. Você deu o exemplo da Heineken, que é perfeito. A Heineken, ela trabalha, e por que ela sai desse padrão, como você bem citou? Por que ela sai desse padrão apenas de mostrar mulheres seminuas, enfim? Porque ela estudou também, principalmente o consumidor dela. E ela viu que esse consumidor dela é um homem, muitas vezes, ou até uma mulher, mas mais bem posto na vida, ela tem um público-alvo que ela quer atingir. E ela viu muitas vezes que não é um público que está na balada, pode até ser, mas muitas vezes é um público que já está com a sua família estruturada, enfim. E aí, Ney, ela fez isso há pouco tempo, e aí vou explicar bem essa questão do que é gerar valor. Ela fez há pouco tempo uma campanha sensacional, até não sei se você chegou a ver, que eles prepararam câmeras escondidas dentro de um restaurante, onde o casal estava sentado, nenhum dos dois sabia. O garçom chega, tudo isso filmado, o garçom chega, entrega um envelope para ele no meio do cardápio, né? O envelope não, só um escrito, né? Quando ele abre o cardápio, está escrito lá: você gostaria de assistir a final da Champions no nosso setor especial da Heineken em São Paulo, assim, assado e tal, com mais alguns homens? Você pode ganhar isso agora, mas para isso você vai ter que convencer a ficar sozinho sem ela. Daí, na próxima página do cardápio, você tem um spa para ela curtir. Se não me engano, eles dizem que é em outro lugar eu não lembro que lugar do mundo, mas é um spa sensacional, com passagem aérea, tudo pago para ela. Além de você poder curtir a final da Champions com seus amigos aqui em São Paulo, você, no camarote, no lugar especial da Heineken, você ainda vai poder fazer um agrado para sua namorada, para sua noiva e para sua esposa, que eles pegaram 3 pessoas. E aí ela diz que foi, e ela não entende porque ele está rindo, e ele não muda a página, e ele fica pensando, e ele diz: então, amor, é que eu queria fazer uma surpresa para você. E todos os 3 homens topam a brincadeira e resolvem: então eu pensei, você está meio estressada e tal, e cada um conta uma história para conseguir presentear ela, dizendo que é ele que comprou aquilo, tal, para ela passar no spa, tal, para ela descansar e viajar sem ele. E ok. E elas se surpreendem, uma fica desconfiada, diz: não, peraí, o que você está querendo? Tal, fica desconfiada. Mas enfim, dá certo. O que acontece? Eles ficam todos felizes, né? E realmente dão esse presente para elas. No dia da final da Champions, eles se reúnem nesse lugar em São Paulo, eles preparam uma torcida, bem bonito, um bar e tal, e eles vão lá assistir. E eles acham que eles estão abafando. E elas mostram um link ao vivo, daí quando eles estão nesse bar, um telão mostrando para eles. Elas com toucas na cabeça, o rosto todo cheio de creme, tal. E as 3 não se conhecem, mas estamos aqui no spa, papapá, tal. E obrigado pelo presente de vocês, obrigado Heineken e tal, né, porque vocês deram esse presente, podem curtir o jogo de vocês aí e tal. E nesse momento eles se cutucam, achando que eles estão abafando. Nisso, a câmera afasta, ela sai de um tapume atrás delas, que parecia um spa, explode, e elas tiram aquela toalha da cabeça, e elas estão, na verdade, na frente do estádio de Milão. Ou seja, a Heineken deu para elas a final para assistir, se eu não me engano é Milão, para assistir a final da Champions, e elas assistem a final, e eles em São Paulo assistindo pela televisão. Nesse momento, o que a Heineken faz? Eu estava assistindo esse vídeo, eu fiquei indignado como homem, como consumidor, dizendo: pô, eu que gosto de futebol, né? Mas a Heineken diz: todo mundo pode gostar de futebol, todo mundo pode gostar de Heineken. O nosso presente é para elas. Nesse momento, a Heineken faz o quê? Com bons olhos, conquista todo um público feminino. Né? Ela consegue fazer isso. Só que, logo que vai começar o jogo, tal, a Heineken diz no telão lá: elas estão assistindo o jogo, mas vocês não precisam ficar tristes, porque temos um presente para vocês. Procurem embaixo da cadeira, e aí quando eles procuram embaixo da poltrona deles, está lá: a próxima final da Champions, do ano que vem, vocês já ganharam. Vocês que estarão presentes. Ou seja, ela conseguiu, de maneira espetacular, fazer o quê? Gerar valor para o seu consumidor, teoricamente que seriam os homens,
mas também conquistou, engajou a mulher a gostar. Se ela não gosta de cerveja, ela pelo menos vai ter sempre bons olhos ao marido tomando, ou ao namorado, tomando uma Heineken, enfim. Ela gerou valor para a marca. É isso que as marcas têm buscado muito. Fazer com que, em primeiro lugar, para gerar valor, eu não gero valor para ninguém. Eu não consigo falar de valor com ninguém se eu não entender para quem eu estou fazendo. Se eu não entender quem é meu público. Né? Eu preciso entender meu público-alvo. Eu preciso usar a minha inteligência de marketing para que eu possa segmentar o meu público. Eu preciso, depois da minha segmentação, posicionar a minha marca. E aí eu começo a fazer sentido ao meu público, que vai querer ficar perto de mim, como marca, como empresa. Vai começar a falar, poxa, eu quero também fazer parte disso. Né? E aí a gente começa a ver assim, que as marcas têm muito ainda a aprender. É tudo muito recente do ponto de vista de descobrir realmente o que o consumidor, como ele vai se engajar verdadeiramente na tua marca, na tua empresa, no teu produto. Estamos chegando ao fim desse bloco. Num universo onde todo mundo tem seu canal no YouTube, onde a comunicação de massa foi fragmentada, ela ainda existe e é importante, óbvio. O marketing vem se reinventando? Sim, Ney. Sim, aí nós podemos falar uma coisa muito interessante, até um dado bem legal, assim, que a gente fala muito hoje, né, dessa reinvenção do marketing, principalmente quando a gente fala em online, né, em internet, enfim, que é um canal muito usado hoje, quando a gente vê que alguns veículos estão perdendo cada vez mais força e a internet cada vez mais dominando, e não só a internet, mas o fenômeno da segunda tela, enfim, algumas coisas são importantes. Mas um dado muito importante para a gente falar, às vezes as pessoas que estão em casa dizem assim, poxa vida, mas está falando a realidade da Heineken, que tem milhões para investir, né? E nós aqui, que temos às vezes uma loja pequena e que gostaríamos de fazer marketing, não podemos? Bem pelo contrário. Nunca foi tão democrático fazer marketing quanto se é hoje em dia. Um dado bem importante, quando a gente fala em inbound de marketing. O inbound de marketing, o que seria? É você gerar conteúdo, você gerar assunto, relevância, para que teu público goste de ficar perto de você, te ouvir, te seguir, enfim, querer participar da tua marca ou do teu produto ou da tua empresa. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma nutricionista, que ela é desconhecida, e ela começa a gravar vídeos no YouTube, no Facebook, todos os dias dando dicas de como cuidar da sua alimentação. Isso ela vai gerar conteúdos que as pessoas vão começar a gostar e realmente elas vão ficar mais próximas daquela marca. Logo, a clínica dela, na sequência, vai ter maior número de pessoas procurando. Poxa, mas daí eu vou falar tudo que eu sei, que eu me informei? Não. A informação é exatamente para isso, para você partilhar. E aí, Ney, só para entender, do tradicional de marketing, de investimentos, para inbound de marketing, por exemplo, hoje você consegue, 62% mais barato você trabalhar em inbound de marketing do que estratégias de comunicação e marketing, por exemplo. Então, é só um dos canais que a gente pode trabalhar e abordar na sequência. Na realidade, o próximo bloco ele é muito curto, é um bloco de considerações finais, mas nesse aspecto, pelo que você me diz, é muito interessante a estratégia da Google. Por que ela cresceu tanto como motor de busca, né? Ela não vende publicidade de cara. Primeiro ela pergunta o que você precisa. Né? Primeiro ela oferece o motor de busca. Perfeito. Aí depois que você faz a tua busca, ela apresenta os anunciantes. O exemplo da Google, né, é realmente assim, assustador do ponto de vista de marketing. Porque, na verdade, o que eles fizeram? Né? Eles te deram, entre aspas, gratuito. Nós estamos pagando muito caro para a Google, na verdade. Por quê? Porque a quantidade de informações que a gente dá para a Google, ela está ficando cada vez mais milionária. Hoje, o Google sabe aonde eu estou, aonde eu vou, o que eu quero saber, com quem eu falo, por que eu estou triste, por que eu estou feliz, o Google sabe tudo isso. E de frente a essas informações, que eu faço buscas e outras coisas que ele pode acompanhar, que ele vai me jogando iscas que todos nós vamos mordendo, ele consegue dominar estrategicamente a informação. E a gente sabe, num contexto histórico, que quem é detentor de informação domina, aí, pink cérebro, vamos dominar o mundo. Né? Mas é mais ou menos por aí. Né? O conceito básico é mais ou menos esse. Então é muito interessante do ponto de vista
eu brinco, do ponto de vista de marketing, fantástico, genial. Tanto é que a gente hoje em dia nem busca mais você nem tem mais uma lista telefônica em casa, não é verdade? Você acaba jogando um telefone direto no Google, muitas vezes. O que você quer saber, tudo no Google. E por isso que os números do Google crescem assustadoramente a cada ano. Né? Eles triplicam, quintuplicam. Mas, enfim, são coisas que a gente pode, só no finalzinho, a gente troca mais uma ideia nas considerações finais. Atos, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, o que é marketing? Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o consultor em marketing Atos Sá. Atos, em 50 minutos, o programa tem 1 hora, mas isso contando os intervalos comerciais, em 50 minutos é impossível explicar o que é marketing, mas as pessoas em casa puderam ter uma boa noção no dia de hoje. Eu gostaria aqui de passar a palavra para você, para suas considerações finais, e talvez que você indicasse uma sugestão de leitura para o público em casa. Bacana, Ney. Olha só, Ney, mais uma vez, obrigado pelo convite. Realmente, 50 minutos para marketing, ainda mais quando a gente é apaixonado pelo que a gente fala e pelo que a gente faz, fica muito difícil, realmente. E até porque o marketing é muito amplo enfim, o marketing tem realmente assim, uma capacidade fantástica até de alterar vidas. Né? Então, por isso que eu sou tão apaixonado. Com relação, para deixar dicas finais, acho que é bem legal para quem está em casa. Eu acho que a grande mudança que a gente tem percebido é que a gente está voltando lá atrás, no básico, do básico do básico. Muita coisa foi falada no marketing, muita coisa surgiu, porque a internet, isso, aquilo, tal. Mas hoje as marcas perceberam que o que todo consumidor necessita é conversa. As marcas precisam voltar a conversar com o seu consumidor. As pessoas são carentes, as pessoas são carentes de diálogo. Eu vou gravar um vídeo essa semana, Ney, só fazendo uma crítica até a nossa cidade. Eu sou um defensor número 1 de Ponta Grossa. Eu viajo hoje fazendo palestra pelo Brasil todo, semana passada viajando muito, mas eu vou gravar um vídeo essa semana porque dizendo assim, Atos, o homem invisível de Ponta Grossa. Essa semana eu tive 3 acontecimentos no nosso comércio, um grande mercado, uma grande rede de supermercados, aconteceu comigo, aconteceu dentro de um banco e aconteceu numa loja de roupas. Eu simplesmente... E também aconteceu uma 4ª vez, só que na semana passada, numa academia recém-inaugurada, em Ponta Grossa. Vou lhe dizer, Ney, eu entrei nos 4 lugares e eu não recebi atendimento. Eu não recebi fala, eu não recebi olhar, eu não recebi nada. Eu tenho quase 1,90 m, deve ser porque eu sou pequeno, mas eu não recebi. Né? E aí eu vou gravar um vídeo porque me chateou demais. E aí eu vejo assim que se nem eu estou recebendo atenção, quem dirá, vocês vão saber o que eu quero, o que eu penso. Então, sim, a maior dica que eu dou, comece, principalmente nessa época de crise, comece a olhar para todos os seus clientes, de maneira individualizada. Procure saber o que eles pensam, o que eles sentem, o que eles querem da sua marca. Procure saber onde você pode atingir ao coração deles, a mente deles, como você pode fazer diferença para eles. Muitas vezes o teu cliente, ele quer um algo mais. Eles esperam algo mais, que você converse de maneira algo mais. Só para não me estender, né? E com relação à leitura que você me solicitou, tem um livro que eu estou lendo agora, mas é da minha área técnica, mas que eu acho assim que faz muita diferença. Apresentações fantásticas do Robert Chiniachik. Quando eu comprei esse livro, como eu tenho feito muita palestra, eu falei assim, é um livro só para as minhas palestras. Mas não, eu estou conseguindo, desse livro, extrair tanta coisa legal para a minha vida pessoal, para a minha vida de empresa que eu também tenho. Sabe, tem muitas dicas legais de apresentações. Mas eu acho que é bem bacana porque ele é um livro bem ilustrado e é um livro que tem várias dicas simples, mas sensacionais. Então, eu acho que é uma dica que, pelo menos é o que eu estou lendo por último, e estou gostando bastante. Atos Sá, consultor em marketing, muito obrigado pela sua presença no programa Opinião. E muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. Nós ficamos por aqui, voltamos na semana que vem.